feliz de estar aqui, muito grata pela oportunidade de servir. Obrigada. E na noite de hoje eu trouxe algumas reflexões sobre as dádivas e a prática da gratidão na nossa vida. Na doutrina espírita, os espíritos nos instruem, que toda aquela filosofia, o pensamento, conjunto de ideias que seja convergente no sentido de trazer uma mensagem de amor, de crescimento pessoal, filosofias de outras culturas, como por exemplo a budista, são fontes válidas para que a gente possa extrair lições, reflexões que vão se encontrar em termos de essência, de conteúdo, com o que a doutrina espírita e o cristianismo nos traz. E foi a partir da leitura desse livro Eu Posso Estar Errado e Outras Lições de Vida de um Monge Budista que eu extraí as reflexões para a noite de hoje. O autor desse livro se chama Bjorn Natthiko Lindeblad. Ele é sueco, ele já é desencarnado e ele era um jovem muito bem sucedido, um executivo, quando um belo dia teve uma espécie de crise existencial, começou a refletir sobre o que ele estava fazendo na vida dele, o sentido daquilo tudo, sentiu um vazio muito grande e decidiu sair mundo afora e conhecer, experimentar, vivenciar a vida de budismo num mosteiro, numa floresta na Tailândia, um mosteiro de monges budistas na Tailândia. E a partir daí ele traz aqui nessa obra a narrativa da sua trajetória de vida e as lições que ele foi aprendendo. Especialmente, como diz o título, Eu Posso Estar Errado, a principal ideia que ele traz, entre muitas outras na obra, é a respeito da excessiva importância que nós damos muitas vezes a alguns pensamentos nossos, pensamentos esses que nem sempre são muito saudáveis, muito positivos, que não são edificantes para nós. Então ele coloca em xeque, em questão, essa questão dos nossos pensamentos, que nem sempre a gente tem que ser tão convicto de que estamos certos, a gente pode estar errado. E isso nada mais é do que um exercício de humildade, não é mesmo? E foi interessante que, revisando o estudo para hoje, eu me deparei também com uma obra que eu adquiri nesse final de semana na Conferência Espírita Catarinense, que aconteceu ali na APAI, uma obra do autor Leonardo Machado, cujo nome é Gratidão, Emoção Preventiva. O Leonardo, ele foi um dos palestrantes do sábado, ele é médico, psiquiatra, e trabalha a respeito utilizando o método da psicologia positiva, e ele traz nesse livro Gratidão, Emoção Preventiva, justamente algumas reflexões que associam o trabalho dele como médico, como neuropsiquiatra. Ele traz muitas informações técnicas, uma obra pequenininha, mas assim riquíssimo em conteúdo, tá? Recomendaria a todos de buscar, depois ler. E que ele relata na apresentação da obra que a questão da gratidão, ele utilizou no trabalho dele de pesquisa, lá no ano de 2016, a pesquisa dele de doutorado, técnicas, métodos de psicologia positiva, em que aplicava o estímulo ao sentimento de gratidão. Ele usou, na sua experiência, ele usou um grupo de estudantes de medicina. Por quê? Porque ele notou que entre os estudantes de medicina, ele vinha notando uma incidência muito grande de pessoas com distúrbios psicológicos, psiquiátricos, um adoecimento mental. A questão da saúde mental entre os estudantes de medicina foi um problema ali que ele observou, e ali ele começou então a aplicar esses estudos, estimulando, fazendo exercícios de estímulo ao sentimento de gratidão.
E ele confessa que no início ele não tinha muita convicção de que ele ia ter um resultado realmente comprovado, mas ele se surpreendeu que sim, né, no grupo ali de estudantes, né, que estavam participando da pesquisa dele, ele observou e eles trouxeram, né, um relato de que sim, estavam se sentindo muito mais felizes, né, muito mais estimulados aí, com emoções positivas, de satisfação da vida, a partir da prática daqueles exercícios, né, daqueles métodos ali de estímulo, do sentimento de gratidão. E eu achei muito interessante para contextualizar aqui nesse estudo de hoje, que é justamente esse propósito, né, que eu venho trazer para vocês, de refletir aí o que nós podemos fazer para cultivar um sentimento de gratidão no nosso dia a dia, para ressignificar as nossas experiências, sejam aquelas experiências boas, mas também as experiências dolorosas, observar essas experiências sob um outro prisma, né? Trazendo aí uma consciência maior sobre o caráter que elas têm de propósito, crescimento, de aprendizado para a gente, né? E por que nós devemos, então, sermos gratos por essas experiências também, né? E a vida do Bjork, né, desse sueco, desse monge budista, quando ele vai trazendo no seu livro, né, diversos episódios da vida dele e as reflexões, me serve de base aqui para destacar algumas ideias que eu vou conversar com vocês, tá? E a primeira ideia que eu tiro aqui do livro do Bjork Natthiko é justamente essa ideia de que nós temos essa tendência de supervalorizar os nossos pensamentos, os nossos julgamentos. E nós devemos, na verdade, ser mais humildes e admitir, ter consciência de que nós somos falíveis, de que nós não temos consciência de tudo o tempo inteiro, né? E o Bjork, ele traz um conto chinês que nos faz refletir um pouco sobre isso. É o conto do fazendeiro sábio e do vizinho intrometido. Era uma vez um fazendeiro chinês que tinha ali a sua propriedade. Na sua propriedade ele tinha alguns cavalos, né? E um belo dia um dos seus cavalos fugiu. E aí, diante desse fato, né, da fuga do cavalo, o seu vizinho vem e fala para ele: poxa vida, mas que azar, hein? Esse cavalo que fugiu. E aí o fazendeiro responde: pode ser que seja um azar, mas pode ser que não. E daí, passado mais algum tempo, o cavalo, no dia seguinte, que ele tinha fugido, eis que ele retorna. E nisso que ele retorna não sozinho, mas com mais outros 3 cavalos selvagens. E aí, diante daquela situação, novamente o vizinho vira para o fazendeiro e fala: olha, veja só, mas que sorte, hein? O seu cavalo voltou, mas voltou com os outros cavalos aí junto. E aí o fazendeiro olha e responde: pode ser que sim, pode ser que não. E aí, passado mais um tempo, o filho do fazendeiro começa a tentar domesticar aqueles cavalos selvagens que chegaram ali, que estavam lá no pasto deles. E nessas tentativas de domesticar, né, montam um cavalo desses e aí leva um tombo e quebra a perna. Aí novamente vem os vizinhos, né, o vizinho intrometido, e vira e fala: poxa vida, mas que azar, que coisa horrível, seu filho agora vai ficar aí, né, com a perna quebrada, imobilizado, sem poder trabalhar. E aí o fazendeiro responde: pode ser que sim, pode ser que não. E passado mais um tempo, o filho ainda, né, debilitado, com a perna quebrada, imobilizado, eis que passa o exército, convocando os jovens para irem para uma guerra que estava se instaurando. E aí, quando veio o filho do fazendeiro ali com a perna quebrada, impossibilitado, né, não estava apto,
ele então não é convocado para ir para o campo de batalha. E aí, mais uma vez, o vizinho vira para o fazendeiro e fala: olha, veja, que coisa boa, que sorte que vocês tiveram, hein? E aí o fazendeiro responde: pode ser que sim, pode ser que não. Bom, esse é um ponto interessante, porque ele nos traz justamente a reflexão sobre o juízo que a gente faz a respeito de muitos acontecimentos e fatos da nossa vida, que muitas vezes a gente cria um julgamento sobre aqueles fatos ali limitado, às vezes até precipitado e muitas das vezes um pouco equivocado, né? A gente às vezes se precipita nas nossas conclusões, enquanto que a gente não tem total domínio. Quantas vezes acontece algum infortúnio, alguma situação imprevista, e que lá na frente, quando a gente para pensar, as coisas que se sucederam ali a partir daquele acontecimento foram positivas no final das contas, né? Fizeram sentido. A gente pensa: olha só, veja como é que isso fez sentido. E aí a gente se surpreende, e a gente ficou tão aflito, e a gente ficou tão preocupado, e a gente se desgastou emocionalmente diante daquela situação. E quando a gente para ver, observar com mais calma, com mais cautela, a gente vê que de fato aquilo ali foi um caminho, que nos levou a algum aprendizado, a algum crescimento, ou até mesmo a algum outro fato melhor. Então, o Bjork nos provoca justamente a essa questão da gente não ficar tão preso aos nossos julgamentos, aos nossos pensamentos e aos sentimentos aflitivos que a gente tem muitas vezes a partir desses pensamentos, né? E trazendo a doutrina espírita, para a nossa conversa aqui, justamente que é o que nos cabe, como que a doutrina se refere a essas questões, né? Como é que a gente encara essas situações em que tantas vezes a gente se encontra, se vê diante de aflições, diante de dificuldades, né? O que os espíritos nos explicam? A gente sabe, segundo a doutrina espírita, segundo os espíritos nos explicam, a gente pode ir lá no Livro dos Espíritos, na questão 851, que fala da questão, inclusive, das fatalidades, que essas situações, as situações que nós às vezes ficamos com receio que aconteçam, que são indesejadas, que são os infortúnios, elas são situações que estão dentro do nosso planejamento encarnacional e que nós mesmos escolhemos passar por elas. Então, por que é que a gente fica tão aflito, ansioso, preocupado assim, diante desse temor, desse medo excessivo das aflições, A doutrina espírita justamente nos explica que se certos fatos, certas ocorrências ali, elas vão acontecer, sim, mas que nós temos, muitas vezes estamos fadados a passar por elas, sim, muitas vezes estão. Por vezes são consequências dos nossos próprios erros, A gente sabe também que muitas vezes cometemos algum equívoco, naquela encarnação mesmo, não são aflições lá de causas remotas, são de causas mais recentes e que a gente vai arcar com as consequências. Mas muitas vezes essas situações em que a gente não tem ingerência sobre elas, são situações que estão no nosso planejamento, que nós vamos passar, mas que cabe a nós a escolha de como vamos lidar com elas. A dor, ela vai vir? Ela vai vir. O sofrimento, ele vai acontecer? Ele vai acontecer. A aflição vai existir? Vai existir. Mas vai caber a nós compreender o sentido dessa aflição e direcionar melhor os nossos sentimentos. E a gente já tem essa compreensão, a doutrina espírita nos explica, nós vamos ter que passar por provas e por expiações. Portanto, são as consequências
nossos próprios atos, são frutos de nossa própria escolha, do nosso planejamento reencarnacional. Então, por que nos afligirmos tanto? Por que nos sentirmos tão ansiosos, né, angustiados diante dessas possibilidades da vida? Né? Então, inclusive, essa atitude nossa, quando a gente tende a ter uma preocupação excessiva, né, com o que vai acontecer, não, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, olha, eu estou desanimada, estou desesperançosa, porque a situação está horrível, porque vai fazer isso, vai acontecer, ou, né, o país, né, tudo, né, o mundo. Bom, quando a gente se aflige dessa forma, isso também nos mostra a fraqueza da nossa fé, não é mesmo? A gente não confia que Deus vai nos prover com o melhor para a nossa vida, para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, tanto no âmbito individual como no âmbito coletivo? Confiemos. Não sejamos, né, essas vítimas dos nossos pensamentos destrutivos. Né? Vamos mudar esse sentido. A gente já tem a capacidade de compreender, né, que aflições vão existir sim, mas que elas têm um propósito. Elas têm um propósito maior que a gente tem que aprender e aproveitar essa oportunidade. Seguindo, né, nas reflexões do Bjorn, o segundo ponto que eu trago é um momento em que ele fala em que nós devemos aprender a receber os milagres da vida. Eu achei tão bela essa afirmação. Ele recebe esse conselho de uma monja amiga dele, né, que ele estava lá no seu retiro, né, e uma amiga dele se aproxima dele quando ele estava muito preocupado com os afazeres, muito fechado nas suas preocupações, nos pensamentos muito rígidos ali. E a amiga dele vira para ele e fala: Natiko, não se esqueça de abrir espaço para milagres. A gente sabe, na doutrina espírita, né, que o termo milagre, ele é um termo que não é exatamente como se compreende, né, aqueles fenômenos que Jesus, por exemplo, promovia as curas. Isso não são milagres, são fenômenos que a própria natureza fazem parte das leis do universo, são naturais, não são milagrosos, mas aqui no sentido figurado mesmo, né, no sentido de entender que nós precisamos ter na nossa vida uma visão aberta às dádivas que Deus nos proporciona, em pequenos momentos, seja no momento em que damos um sorriso a alguém, seja no momento em que estamos praticando bem, né, fazendo a caridade, e que recebemos ali aquelas energias tão boas, seja no contemplar a natureza, num momento de meditação, num momento, né, de tranquilidade. Aí a gente consegue vivenciar realmente esses chamados milagres da vida. A gente se abre para isso, porque quantas e quantas vezes, né, a gente está nesse turbilhão da vida, nessa correria do dia a dia, preocupado com os afazeres, com os horários, com as tarefas, com as nossas responsabilidades, com os nossos compromissos, e ficamos ali envolvidos naquelas preocupações e simplesmente ignoramos os milagres que acontecem todo dia. O sol que nasce, né? A natureza que está ali tão plena, tão bela. O irmão que está ali ansioso por um sorriso, por um bom dia, né? por uma gentileza. Então, tenhamos essa sensibilidade de perceber esses momentos, né, esses milagres da vida, e não nos atenhamos tanto com coisas que são picuinhas, que são secundárias. Quantas e quantas vezes a gente se desgasta mentalmente e emocionalmente com coisas que não têm nenhuma importância, na verdade, né? Vamos nos ater ao que é essencial, tendo em vista a nossa vida verdadeira, que é a vida espiritual. Lembremos, e aqui eu não tenho como deixar de citar, a passagem de Jesus, né, em Mateus, capítulo 6, aqueles versículos 19, 21, 25 a 34, quando ele se refere
as nossas preocupações da vida, pelo que comeremos, pelo que vestiremos, né? Ele fala, não vos aflijais, nem digais, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Né? Ele fala, são os pagãos que se preocupam com tudo isso. Pagãos no sentido, né, aqueles materialistas, aqueles que estão presos aqui nessa visão limitada da matéria. Ora, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Né? Essa lição de Jesus ela é justamente nesse sentido. Que a gente se atenha naquilo que realmente importa. E não fiquemos nos preocupando, né, com essas coisas acessórias. E é assim que a gente vai dar espaço exatamente para que os milagres aconteçam em nossa vida. Para que enxerguemos como Deus é bom o tempo inteiro conosco. Com essa visão mais ampla é que a gente vai conseguir ter essa percepção mais apurada, né, sobre o que verdadeiramente importa, o que nos cabe fazer, cuidando, né, cada dia fala, né, a cada dia abaixo do seu cuidado e assim seguindo com mais leveza e reconhecendo as dádivas que Deus nos dá. E é justamente na sequência, né, a terceira lição que eu tiro aqui do livro do Bjorn, é quando ele fala da gratidão, da dádiva que ele reconhece até com os momentos mais difíceis, até com os momentos mais penosos. O Bjorn, ele já é falecido, né? E ele faleceu a partir de uma doença que ele contraiu, esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença muito séria, né, extremamente dolorosa, degenerativa. Ele faleceu, né, com essa doença. Mas, num dado momento do livro, né, em que ele conta de todas as dores que ele estava passando, né, de todo o sofrimento que o corpo dele estava sentindo, ele destaca a importância da gratidão pelo corpo dele. Ainda que o corpo dele estivesse todo debilitado, com todas aquelas dificuldades, ele faz uma declaração de agradecimento ao corpo. E é muito bela, né? Eu trago aqui um trecho, né? Ele fala, obrigado, corpo, por se esforçar o tempo todo, todos os dias. Você está travando uma batalha árdua agora. Eu estou vendo. Mesmo assim, você ainda faz tudo que pode por mim. E mais adiante ele fala, você é meu herói. E no final ele diz, quando chegar a hora, vou fazer tudo ao meu alcance para me render e ser grato. Descansar na confiança e na aceitação. E me contentar com a vida incrível que tivemos. E sussurrar para você com voz firme e destemida. Seja feita a sua vontade, não a minha. Veja que bela, né, esse reconhecimento que ele faz por aquele corpo que abrigou o seu espírito, né, que ele foi um instrumento, né, da sua passagem aqui na Terra. E mesmo com todas as dores, com todas as limitações, ele consegue reconhecer. Quantas vezes a gente passa por uma limitação aí na nossa saúde e a gente fica se lastimando, sofrendo, né? Só lamentando, remoendo aquela dor. Né? Então, olha que lição interessante. Reconhecer que o nosso corpo é um herói. O nosso corpo está o tempo inteiro trabalhando por nós, para manter a nossa vida, para manter o nosso funcionamento, né, dos nossos órgãos, dos nossos sentidos. Como é importante, né? Então, é um exemplo do cultivo do sentimento da gratidão. E aí eu volto no Leonardo Machado, no livro, né, Emoção Preventiva Gratidão, em que ele
narra, que ele cita as lições de Joana de Ângeles, né? Que Joana de Ângeles tem uma obra também muito interessante sobre o sentimento da gratidão, e ela diz, né, que a gratidão, esse sentimento, ele vai evoluindo na medida que nós vamos nos amadurecendo, né, em nossa consciência, nós vamos evoluindo também o sentimento de gratidão. A gratidão, ela se inicia por uma manifestação diante de alguma coisa positiva que nós recebemos, como uma retribuição diante de algum bem que recebemos, né, de alguém que faz alguma coisa boa com a gente é obrigado, né? Mas ela vai evoluindo e se manifestando de forma mais ampla. Depois, em relação às dádivas da vida, né, um sentimento de gratidão que nós vamos desenvolvendo na medida que vamos reconhecendo que temos saúde, que temos trabalho, que temos alimento, né, e assim nos sentimos gratos. Mas ela vai além, ela vai se manifestando também nessa evolução com essa capacidade de se sentir grato diante também das dificuldades, das adversidades, dos acontecimentos difíceis, como a gente viu no exemplo do Bjorn. E indo mais além, né, ainda existe um nível de gratidão que é transcendente, que vai abarcar a própria existência em si, em um sentido mais profundo. Então nós, na condição de espíritos em evolução, vamos trabalhando justamente, gradativamente, o sentimento de gratidão para que ele chegue até o ponto de ser desse nível mais profundo, né? Pela própria existência, nutrimos essa gratidão a todo momento, né? Imagina um estado constante de gratidão diante de tudo que nos ocorre. Será que a gente consegue? É difícil, né? É desafiador, mas é o caminho, né, que Joana fala. Então, ainda que haja dor, a gente tem escolha de ter uma atitude diferente, inclusive com o sentimento de gratidão, já que a gente já entende, né? A gente já entende que a dor, ela tem um propósito educativo, que ela é difícil sim, que o sofrimento vai existir, né? Não é simplesmente ignorar, né, a dor, o sofrimento, mas é ir um pouquinho além, é nos propor refletir de forma mais madura sobre o propósito daquela dor na nossa vida. Que é assim que a gente vai justamente atingir o objetivo, né, para o qual aquela dor surgiu, que é a nossa evolução, a nossa mudança. O que podemos melhorar a partir daquela dor? O que podemos melhorar em nós a partir daquele sofrimento? Né? Então, que possamos ter já temos essa condição. Só a gente realmente ter mais consciência. O quinto ponto, né, que eu trago da obra do Bjorn é a questão que ele aborda mais ao final do livro sobre a importância de sermos gentis e de praticarmos o perdão. E ele faz uma observação interessante. Ele fala que no final, quando ele já estava, né, se sentindo, né, no final da trajetória dele, se sentindo bem debilitado, vinham alguns sentimentos, né, de insatisfação, mas ele aprendeu uma coisa importante. Ele falou assim: saber separar a pessoa de seus atos denota o quanto avançamos enquanto seres humanos. Interessar-se por crescer no amor, simplesmente pela beleza de se conectar com os outros por meio da ternura, não faz de você uma pessoa fraca. Olha que interessante, né? Em primeiro lugar, ele coloca a importância da gente conseguir separar o ato da pessoa. Não é Jesus que fala, né, que a gente não deve julgar, mas que a gente tem que discernir o que é certo e o que é errado. Então, para a gente poder perdoar, a gente tem que entender que a gente vai perdoar aquele ato, né, por aquela falha, por aquela falta. Né? A gente não vai julgar a pessoa. Né? E isso também faz com que a gente desenvolva essa capacidade de compreender que o outro também erra. Assim como nós erramos, né, o outro também erra. Né? E aí vem a questão de crescer no amor, de simplesmente
amar o outro, né? O que não nos faz fracos, porque hoje a gente tem muito uma certa cultura, não sei, uma certa coisa disseminada de que se você manifesta carinho, se você manifesta amor, você é fraco. Né? Olha que deturpação, né? O amor ele é uma demonstração de fortaleza moral. E aí eu trago mais um livro aqui, né, já se encaminhando para o nosso final, tá? Que fala muito dessas questões da afetividade, né, e de outras virtudes, que é o livro Os Prazeres da Alma, do Espírito Hamed, pela mediunidade de Francisco do Espírito Santo Neto, né, em que ele fala, reflete sobre os potenciais humanos, justamente sobre essas capacidades que nós temos de tornar a nossa existência melhor, de fazer com que aprendamos mais pelo bem do que pelo mal, né? As nossas potencialidades como espíritos que já estamos seguindo para, né, uma trajetória de mais consciência, né, de mais encontro com a nossa própria consciência. Então, o Hamed, no livro Prazeres da Alma, ele justamente fala sobre a importância da afetividade, né, que o sentir e emocionar-se, o olhar com apreço o próximo, ser amigo, estender a mão e estar junto, abraçar carinhosamente, são atitudes que podem partir naturalmente de cada um de nós. E ele se inspira no exemplo do Mestre Jesus. Ele mostra em várias situações em que Jesus era doce, era amoroso, era paciente com os seus discípulos, com aqueles que ele atendia, né, para quem ele falava. Jesus é o maior exemplo dessa amorosidade, né? Então, esse agir com ternura é mais uma forma que nós temos, justamente, de ir exercendo essas nossas potencialidades de uma forma positiva, né? Reconhecendo as dádivas de Deus na nossa vida através da prática da caridade, do amor, do perdão, né? Enfim, amigos, né, nós vemos aqui que com essas atitudes aí que são sugeridas, nessas lições trazidas aqui, numa história de vida de um monge budista, né, e com tantas e tantas lições que a doutrina espírita nos traz, né, pela vivência verdadeira das lições do Cristo, uma vivência renovada das lições do Cristo, né, nós vemos como nós podemos justamente ressignificar tantas situações da nossa vida, ter mais consciência, né, do propósito, das dificuldades, que são formas de nos educar, que são caminhos para o crescimento, e assim íamos nos educando a sentir, sim, gratidão, reconhecer que são dádivas em nossa vida, né? E eu finalizo com a frase de Jesus também, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, quando ele fala: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, ou seja, sigam o meu exemplo. Pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. A gente pode encontrar descanso seguindo o nosso Mestre Jesus, né? Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, que nós possamos, com todas as lições, com todos esses instrumentos, né, de elevação moral que o Evangelho nos traz, que a doutrina nos esclarece,
possamos compreender o verdadeiro sentido da nossa vivência, praticar a gratidão, reconhecer as dádivas que nos são dadas todos os dias, reconhecer os pequenos milagres das nossas vidas, para assim, então, tornar o nosso jugo mais suave, o nosso fardo mais leve. Muito obrigada e que Jesus nos ilumine.